Saudações conforme o fuso horário. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos procurar abordar sobre o crescimento populacional em Angola e o desemprego. Começamos por dizer que vamos também apresentar durante a nossa comunicação algumas sugestões para que se possa então melhorar o índice de desempregos, isto é, reduzir o índice de desemprego na sociedade angolana. Ora, uma espécie foi crescendo, isto é, a espécie humana. Uma parte da população, com o passar dos anos, isto é, a classe dominante, foi se tornando dominante em relação à outra, e esta detém hoje a maior parte dos bens do mundo. Esta parte dominante, entende-se, é a minoria. A maior parte tem um pouco, outros nada têm. Isto é o grande problema que a humanidade enfrenta: a desigualdade na distribuição daquilo que se consegue ou que se produz. Adaptando isto para a sociedade angolana, vamos notar que não foge da regra mundial. Uma pequena parte detém a maior parte dos bens e a maior parte das pessoas tem um pouco e outros quase nada têm. A população angolana é maioritariamente jovem, assim como todo o continente africano, mas o grande problema que esta população africana e angolana em particular enfrenta é o uso desta da força motriz da sociedade, isto é, os jovens. A maior parte dos jovens jaz no desemprego, a maior parte do jovem não é formada e, assim sendo, uma boa parte desta juventude acaba então por aderir às más práticas, isto é, a delinquência, vai cair no campo do roubo e outros campos não muito bons, porque o jovem tem muita motivação para trabalhar, o jovem tem muitos sonhos para realizar, o jovem está com aquela vontade de querer ser. Aqui o que nos importa é em primeiro lugar, o índice populacional, ou seja, a população angolana, com o passar dos tempos, depois dos conflitos armados, vai aumentando e, como consequência, muitos problemas vai existindo dentro desta mesma sociedade. E hoje temos então os problemas do desemprego, os problemas como a seca na zona sul, e vamos ter um número reduzido de instituições para prestar serviços
a um número grande de habitantes, entre outros. Nós, nesta comunicação, vamos ter como referencial teórico o britânico Thomas Robert Malthus, que foi um clérigo e demógrafo britânico, iluminista também, e que elaborou então a teoria populacional, uma teoria populacional conhecida como a teoria populacional malthusiana. Vamos pegar durante esta nossa comunicação alguns dos pontos para nos sustentarmos durante o que nós vamos apresentar. Começamos por dizer que há na sociedade angolana um padrão. Criou-se a classe dominante, criou um padrão de desenvolvimento social, de bem-estar social. Isto é, que o ser humano angolano nascido, passa todo por um conjunto de formações, isto é, passa pela escola, independentemente se bem ou se mal, mas passa pela escola e a seguir torna-se no máximo licenciado e ao se tornar licenciado tem um emprego que se tem como um bom emprego e depois contrai matrimônio, ou muito antes pode contrair matrimônio, como acontece no interior, e assim vai se vivendo a vida como um ideal de prosperidade, um ideal de desenvolvimento individual, e também poderia ser, então, se as pessoas seguissem, caso seguissem este modelo, a sociedade melhoraria. Com o passar dos tempos vamos vendo que este ideal foi mal pensado, pois que não funciona, e hoje temos um número elevado de indivíduos formados, muitos entre aspas, porque uma boa parte desses indivíduos graduados pelas universidades nacionais e algumas internacionais foram simplesmente pensando, não importando se bem ou se mal, em obter o conhecido canudo, isto é, um certificado e um diploma do ensino superior, pois que assim então o Estado ou as empresas privadas angolanas se lhes poderiam dar melhores empregos. Notamos que não funcionou ou não tem funcionado até aqui, pois que existem 3 setores para o desenvolvimento de um país, e no campo da geografia, da geografia política, no campo da antropologia e no campo da própria demografia, se aborda estes 3 campos. O primeiro setor seria o setor da agricultura, o segundo setor, agricultura, pecuária, seria o primeiro setor, o segundo setor seria o campo da exploração dos recursos naturais, e o terceiro setor seria a prestação de bens e serviços. Nós, durante muito tempo, nestes anos como nação, falhamos no que tange ao primeiro setor e reduzimos-nos a um povo que quase exporta uma boa parte da sua alimentação, a alimentação que faz parte da cesta básica. Falamos de produtos como arroz, milho, batata rena, por exemplo, e outros.
não demos prioridade a esse setor. Valorizamos em muito um setor que é o setor secundário, isto é, a exploração dos minerais, mas que falhando no primeiro setor, e hoje vamos todos pagando por isto. Vamos pagando, vendo então uma parte da população do sul e mesmo por quase toda Angola existências de casos de fome. Em alguns casos muita fome e em outros uma fome considerável. Falhamos neste setor e podemos então ver que é preciso repensar os caminhos por que se passam a sociedade angolana. E aqui vamos, conforme já afirmamos, apresentar algumas sugestões. E começamos por apresentar então o que está mal, na nossa ótica, claro. Notamos primeiro o modo de formação. Muita população, a juventude, falamos da juventude, que é a força motriz da sociedade, é formada pelo ensino, o ensino médio, normalmente passa pelo ensino secundário. A maior parte da população jovem angolana passa pelo ensino secundário. Este ensino secundário, isto é, são os PUNIV, os centros pré-universitários, e as escolas secundárias, assim dizer, em geral, dão uma formação normalmente em 3 cursos, isto é, o curso de Ciências Humanas, o curso de Ciências Físicas e Biológicas e o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Conforme já estamos aqui a dizer, muita população passa por este caminho, mas vamos notando que esta população, esta juventude que vai passando por estas escolas secundárias, os conhecidos PUNIVs, muita desta juventude acaba por não entrar no ensino superior, acaba por não fazer faculdade. E esta juventude tem sonhos, desejos. Então, uma boa parte vai acabar por ter um ou outro trabalho e a outra parte vai acabando, que a maior parte vai acabando desempregada. Por quê? Porque não têm capacidade para trabalhar em determinadas áreas, quer da administração, da administração pública, quer privadas, que precisam de técnicos qualificados e em dados campos, como o campo da informática, o campo petrolífero também e outros campos. Vamos notando que os jovens têm dificuldade do acesso aos livros, estes jovens que fazem formações nos PUNIV, então têm um ensino até certo ponto, vamos dizer, não até certo ponto, mas maioritariamente fraco. Acabam as suas formações, o 12º ano, não fazem faculdade, porque quase muita boa parte não consegue pagar um curso numa universidade privada, e na universidade pública, onde há então um teste de admissão, pela falta de estudo, um estudo sólido no ensino médio, esta juventude também não consegue entrar para as universidades públicas. Esta juventude, a pergunta fundamental é:
onde fica? Fica no desemprego. Força motriz da sociedade, no desemprego. Agora, o ensino técnico temos, mas são poucas instituições atinentes ao ensino técnico. Nesta comunicação, gostávamos de apresentar a primeira forma que se deveria usar para melhorar baixar o índice de desempregos, isto é, apostar na formação técnica. Apostar na formação técnica, isto é, apostar na formação de técnicos de agricultura, técnicos de informática, técnicos de refinação de petróleo a nível do ensino médio, técnicos ligados à pecuária, técnicos ligados à conservação do pescado, técnicos ligados à produção industrial, de uma produção de ferros, aços e outros meios industriais que teríamos então a indústria a funcionar. Se apostarmos nestes meios, vamos ver que podemos acabar ou pelo menos reduzir o número de indivíduos jovens desempregados. Continuando, também vamos notando que muita gente jovem, estando no desemprego, então ainda assim aposta em constituir lar, vai ter uma família. E como se nota em quase todo o continente africano, as famílias são alargadas, e famílias com mais de 5 filhos. Estamos a imaginar um jovem desempregado com 4, 5 ou 6 filhos. Não consegue, claro, sustentar a sua família. Logo, o jovem acaba muitas vezes por se colocar em problemas, quer com o próprio Estado, isto é, parte para a delinquência, parte para o roubo. São práticas menos boas. São práticas menos boas, mas que, não tendo outras alternativas, o jovem ainda assim arrisca colocar-se ou praticar estas práticas. Então a solução era também, uma outra solução, apostar na arte, isto é, incentivar os jovens a apostarem na arte, isto é, dar formações ligadas à arte para ocupar os jovens, criarmos mais artistas plásticos, ativistas sociais para aconselharem as populações que carecem de informações e de formações. Vamos então ver que o índice de população jovem é grande em Angola, e aqui poderíamos aconselhar quem de direito, ou as pessoas em geral, a pautarem então em 2 pontos fundamentais da teoria populacional malthusiana, isto é, a teoria de Thomas Robert Malthus. Isto é, primeiro, que os jovens tivessem somente o número de filhos que se pudesse sustentar. E segundo, a sujeição moral de retardar o casamento. Isto é, quanto mais tarde se tiver casamento, possivelmente menor será
o número de filhos. E também há então aqui uma pequena, podemos assim unir o ponto 1, isto é, a sugestão moral de retardar o casamento, com o ponto 2, que é ter somente o número de filhos que se pudesse sustentar. Isto porquê? Porque um jovem, vamos imaginar, a maior parte da população desempregada, a juventude, uma boa parte da juventude desempregada, com mais um número de filhos grande, isto é um grande problema para o Estado. Problema porquê? Porque o Estado não tem recursos para criar um número grande de escolas, e depois empregar anualmente muitos professores para estas escolas que poderiam ser criadas. A não ter estas soluções, e não tem também como dar emprego a muita gente, mesmo as empresas privadas, então é necessário apostar por estes dois princípios de solução que Thomas Robert Malthus apresenta como solução para este caso da população, isto é, tentar reduzir um pouco a população e melhorar a produção, quer alimentar, quer melhorar também o bem-estar social. E vamos ter como exemplo a China. A China é um dos países que usou alguns dos mecanismos desta teoria populacional malthusiana para melhorar o seu grande número de, o seu para melhorar a situação populacional, a situação dos chineses. Isto é, a China é o país mais populoso do mundo, e durante muito tempo havia um grande número de pobres, muita gente a passar fome. Então a China optou por estes mecanismos de redução do número de filhos, retardou um pouco o casamento e aplicou outros meios que nesta comunicação não vamos apresentar porque não são muito bons. E hoje teve aquele crescimento, e hoje é tão somente a segunda maior economia do mundo, não é? E podemos então dizer, em resumo, que primeiro, para que se possa melhorar o índice possa se reduzir melhor o índice de desemprego, é preciso mudarmos o nosso foco de formação, isto é, apostar-se mais no campo no campo do ensino técnico, apostar-se mais no campo do ensino técnico, criamos mais técnicos da agricultura, da pecuária, da conservação do pescado ou de outras espécies marinhas, mais técnicos ligados à produção industrial em si, a produção de matérias como o ferro e outras. E também, em segundo plano, reduzirmos o número de produção de filhos, isto é, aconselhar-se mais os jovens a terem poucos filhos e retardando o casamento, para que se possa então controlar o índice de crescimento populacional e se baixar o índice de desemprego. É tudo que tínhamos a apresentar nesta comunicação. Obrigado
por nos assistirem e nos ouvirem e até a próxima comunicação. Goodbye.